TV Câmara, Campinas. Meu óculos, né, infelizmente. Meu boa tarde a todos presentes aqui. Já agradecendo primeiro a Deus por estarmos aqui. E, em segundo lugar, a todos presentes aqui, dando início à 9ª reunião da Comissão Permanente da Mulher. E hoje, como palestrante, o Dr. Evandro Alcântara de Souza Aranha. O tema: a mulher como incentivadora de novas políticas. A formação do Dr. Evandro, que eu até falei para ele mesmo falar, porque ela é extensa, e muito humano, uma pessoa que vale a pena a gente estar ouvindo ele. Então, doutor Evandro, eu prefiro, continuo dizendo, doutor Evandro Alcântara de Souza Aranha, meu boa tarde e passando para você falar o seu currículo. Alô, boa tarde. Acho que vou sentar aqui do lado, ficar um pouco melhor. Boa tarde a todos, boa tarde, vereadora Neuza. E quero agradecer mais uma vez ao gentil convite seu, da Regina, e dizer que para mim é uma honra muito grande voltar a essa casa, principalmente na Comissão Permanente da Mulher. Já tive aqui o privilégio de estar algumas vezes com vocês, e todas as vezes que eu tive aqui a gente é muito bem recebido, né? E os temas são muito importantes. Então, no dia de hoje, eu também acredito muito nessa questão da diferença que a mulher faz no mundo. Porque a mulher, quando Deus criou a mulher, ele criou para o homem uma ajudadora e criou em igualdade. Se isso vem lá de trás, a gente também deveria tomar a consciência do papel fundamental da mulher no dia de hoje. Mais do que criar a mulher, Deus também lhe deu algo muito importante e algo extremamente de fundamental importância. Deu a ela o poder de formar novas gerações. Nós homens, lógico, participamos também, mas a ela que Deus confiou o poder máximo de gerir um outro ser, de gerir alguém à imagem e semelhança do próprio Deus. E é por esses motivos que, quando nós nos reunimos aqui para falar sobre as questões ligadas à mulher na vida prática, a mulher na sociedade, a mulher na política, a mulher na saúde, é fundamental nós entendermos que a mulher ela não busca dignidade. Ela é digna pelo fato de existir. E isso é uma situação que muitas vezes as pessoas dizem: ah, mas ela tem que brigar por isso, por aquilo. Não, ela já é digna. Você, mulher, criada também à imagem e semelhança de Deus, é digna pelo fato de existir. E, por esse motivo, o seu papel está e deve estar presente em todo lugar digno, seja na política, seja em casa, na sociedade, na questão da saúde, em todos os setores profissionais. A mulher deve ser mais do que bem-vinda, deve ser desejada, porque a capacidade da mulher é muito grande. Hoje, nessa comissão, eu trouxe um mix de vários assuntos e gostaria de fazer um bate-papo, incluindo todos vocês que estão aqui e que queiram participar nessa nossa conversa. Antes, eu gostaria de dizer, vereadora, que existe só duas formas de nós estarmos em qualquer coisa no mundo. Diz que um dia, umas pessoas foram subir uma montanha e aí elas se prepararam. Levaria o dia todo para subir essa montanha.
E nessa preparação, em determinado momento, eis que o céu se abre e uma voz muito forte se ouve, dizendo: meus amigos, eu quero que neste exato momento vocês observem ao seu redor. E eles observaram. E percebam o que tem em abundância. E eram pedras. Muitas pedras. E aí a voz disse: eu quero que vocês peguem algumas dessas pedras e coloquem dentro das suas bolsas, coloquem dentro das suas mochilas. E assim eles fizeram. E a voz disse: vocês compreenderão ao mesmo tempo o que é ter uma grande alegria e uma grande tristeza, mas ao mesmo tempo. E as pessoas não entenderam direito, porque como que você pode ter uma grande alegria e uma grande tristeza ao mesmo tempo, né? Bom, eles subiram aquela montanha, levaram um dia todo para subir aquela montanha, e quando eles chegam no topo, eles ficam muito felizes, porque era uma etapa alcançada, uma meta atingida. E eis que a voz novamente aparece e diz: meus amigos, eu quero que vocês olhem nas suas bolsas, nas suas mochilas, e vejam no que as pedras se transformaram. E eles abriram, e eles perceberam que as pedras haviam se transformado em diamantes, diamantes preciosos. E eles ficaram muito felizes, falaram: puxa vida, ganhei na loto, olha, ganhei aqui diamantes preciosos. Mas aí, vereadora, eles entenderam a máxima, que ao mesmo tempo eles teriam uma grande alegria e uma grande tristeza. Sabe por quê? Muitos disseram: eu deveria ter pego mais. Como eu disse, existem só duas maneiras de estarmos no mundo: se economizando ou investindo verdadeiramente. E eu fico muito honrado de estar ao lado da senhora, que é uma pessoa que durante o teu mandato e na sua vida, nós percebemos, a senhora investiu verdadeiramente. Investiu nos bons sentimentos, investiu na fé, investiu na política, investiu em pessoas, investiu na questão de buscar na mulher e ajudar essas mulheres a compreenderem melhor a importância singular delas na sociedade. As pessoas, geralmente, se economizam, vereadora. Elas dizem: não, eu vou me meter pouco, eu vou trabalhar mais ou menos, né? Muita gente faz isso. Eu vou investir pouco nesse relacionamento, eu vou colocar pouca energia em determinado tipo de coisa. E no final da vida, quando nós nos encontramos, não só com Deus, mas conosco, com nós mesmos, muitas vezes esse sentimento de tristeza, de eu poderia ter feito mais, né? Eu poderia ter pego mais, eu poderia ter me relacionado melhor, eu poderia realmente ter tido uma influência melhor no meu meio. E aí já é tarde, muitas vezes não há mais nada a ser feito. Que nós possamos, na nossa vida como um todo, sermos eternos investidores. O investidor, muitas vezes, ele tem cautela, porque tem isso também. Ele vai, muitas vezes, compreendendo a forma com que ele deve investir, o momento que ele deve investir. Mas ele não se furta, ele não se esquiva de realmente colocar energia, colocar ali toda a sua energia, toda a sua força em coisas boas, em coisas realmente que ele acredita. Sabe, vereadora, a nossa alma tem uma anatomia, né? Se nós pudéssemos dividir a anatomia da alma em 3, então nós teríamos o instinto, teríamos o sentimento e teríamos a razão. Qual é o grande problema? O instinto, ele fica na parte de baixo, né, do nosso corpo. É onde está o centro da fome, o centro da sede, das necessidades fisiológicas, o centro da sexualidade. Na parte mais baixa. Isso qualquer animal tem. E às vezes, muitas vezes, na verdade, nós encontramos no nosso caminho pessoas que agem pelo instinto. As pessoas querem, porque querem, de forma instintiva, colocar uma opinião, colocar uma ideia. E o problema é que o instinto é algo extremamente animalesco. Ele não traz consigo nenhum refinamento da origem humana. Mais acima,
nós encontramos o coração, o sentimento, que, né, como nós sabemos, o sentimento, ele também é complicado. Obrigado. O sentimento, ele, como o coração, ele está dentro da caixa torácica. E por estar dentro da caixa torácica, ele não ouve e ele não vê, mas ele faz muito barulho. Pessoas que são dirigidas apenas pelo sentimento fazem muito barulho, mas não conseguem enxergar a vida de forma plena. Não conseguem se relacionar verdadeiramente. Eles estão um pouco acima do instinto, mas eles, infelizmente, estão muito abaixo da onde devemos encontrar o ponto de equilíbrio, que é na razão, que é na mente. É na razão que as coisas encontram o seu lugar. É na razão, a razão, ela bem coordenada, ela mantém ao corpo, ao espírito, o seu lugar adequado, sem excessos. E com isso, conduz todo o nosso corpo. O nosso cérebro, por exemplo, não dói. Tanto que é possível fazer algumas cirurgias com o paciente acordado, até para ver em que área ali você está fazendo a incisão, você está trabalhando. No entanto, o cérebro, ele nos dá respostas extremamente importantes. É onde Deus fala conosco. É na razão. É onde as coisas se ajustam na vida. E, assim sendo, nós encontramos hoje, na nossa sociedade, e um dos grandes problemas da sociedade é esse, a avidez que está no instinto, né? Aquela coisa, eu quero mais, né? Se torna cada vez mais presente. E essa avidez nos tira da linha, nos tira do bom caminho, do bom segmento, das coisas inclusive pautadas no bom senso. As pessoas querem o aqui e o agora sempre. Sempre. Eu não tenho mais tempo, vereadora, de conversar com amigos. Eu não tenho mais tempo de rever velhos amigos. Eu não tenho mais tempo de almoçar com a minha família. Eu não tenho mais tempo de ter período de descanso. Por quê? Porque eu quero tudo agora. Eu ajo por instinto. E aí a minha vida fica animalesca. Os relacionamentos ficam animalescos, muitas vezes pautados de agressões, porque, né, é o instinto. Nós levamos séculos, nós seres humanos levamos séculos, para não dizer milênios, para refrear alguns dos nossos instintos mais destrutivos. Nós homens, por exemplo, sempre gostamos de uma boa guerra. E a guerra, nós sabemos que ninguém ganha numa guerra, todos perdemos. E nós precisamos refrear muito para evoluir. E é natural essa questão de termos os limites. Quando nós nascemos, a própria vida vai nos separando, principalmente do nosso seio familiar. É natural. A separação é natural, o abandono não. O abandonamento jamais. A separação é natural porque uma mãe, ela, de forma geral, ela tem o seu filho, a gestação, em 9 meses. Depois de 9 meses, a própria natureza expulsa aquele filho e corta o cordão umbilical, o elo máximo de vida, um elo sagrado. E aí aquela criança, ela experimenta a primeira separação. Aí, lógico, a mãe vai amamentar, aí é uma outra separação, porque depois de um tempo ela para de amamentar, ela vai comer, né, frutinha, vai tomar suquinho, esse tipo de coisa. E aí vai tendo as separações. Quando ela vai para a escola, quando ela vai para a creche, depois ela vai para a escola, e depois quando ela vai para o 2º grau, e depois quando ela vai para a faculdade, e depois quando ela casa. A vida, às vezes, é uma separação, mas pautados numa evolução. E em cada fase, nós aprendemos os limites saudáveis para cada fase. Então, as pessoas que vivem para o instinto e acham que não precisam ter limites, elas são pessoas deficientes para a própria vida. Deficientes para a própria vida. E nós devemos ajudar os nossos filhos, ajudar os nossos sobrinhos, ajudar os nossos irmãos, ajudar as pessoas
a pautar e a ter os limites de cada fase, de cada etapa da vida. Sobre isso é interessante porque depois a razão, né, ela acaba nos ajudando a quê? A colocar limites. Mais do que limites, a razão também nos ajuda na questão do sentimento. Nem sempre aquele sentimento primeiro é um sentimento que nós devemos dar vazão. Às vezes se faz necessário represar este sentimento. E aí nós acabamos entendendo a questão da saúde emocional das pessoas. A saúde emocional é fundamental para que possamos ser felizes. Então, quando falamos da anatomia da alma, nós falamos sobre as esferas às quais elas pertencem: instinto, sentimento ou razão. É na razão que Deus fala conosco e nos ajuda a estabelecer métodos para que nós possamos desenvolver de uma forma adequada o sentimento e também o momento do instinto em que ele vai falar, vai aguçar. Uma pergunta que muitos fazem é como somos formados. E isso, vereador, é muito importante porque fala diretamente sobre os nossos lares, sobre a formação do cidadão. Como nós somos formados? No início da nossa vida, a gente acha que um ser humano vem a existir quando ele nasce. Não, ele tem uma história de 9 meses dentro da barriga da mãe. Ela tem uma história muito grande, dia a dia, com alguém. E mais do que isso, ele também tem uma história anterior à gestação, formado pelo pai e pela mãe. A intenção dos pais, a intenção, fala muito alto. E aí muitas pessoas perguntam, mas e aquele ser humano, aquela pessoa que foi formada de repente? Não era projeto, não estava dentro do projeto familiar, não estava dentro do projeto da família. E ele apareceu, ele veio a existir. Isso já é uma intenção. A intenção de não ter filho já é uma intenção. E que, logicamente, nós temos que lidar com isso ao longo da nossa vida. Por quê? Porque eu acho que 70% a 80% da população não foi planejada. Surgiu. Isso não é o problema. O problema é quando nós nos vitimamos. É quando nós nos vitimamos. Tem um ditado britânico que diz que nenhum de nós é vítima da vida. Somos todos escritores daquilo que nós queremos viver. Somos todos escritores. Nenhum de nós é vítima da vida, né? E justamente a nossa concepção nos prova isso. Às vezes nós não fomos planejados pelo nosso pai, pela nossa mãe, mas nós viemos a existir. E o fato de estarmos aqui também nos dá uma consciência sobre aquilo que nós vamos fazer como pessoas, como cidadão, como vereador, como prefeito, como deputado, como presidente da República. Isso nos dá um meio. Acontece que quando nós nascemos, então nós não somos totalmente uma folha em branco. Nós temos 9 meses de uma escrita, do carinho, de alguma coisa que aconteceu. Quando nascemos, nós continuamos essa escrita. Primeiro essa escrita pela mão dos nossos pais, da nossa mãe, do nosso pai. Depois recebemos a influência da igreja, da escola, da sociedade, de todo o ambiente em que nós participamos. E aí, vereadora, existe uma coisa muito interessante, porque muitas mulheres dizem assim, puxa, meus filhos são machistas, né? Mas quem é a pessoa que em determinado momento da vida mais teve influência sobre a vida dele? Ela, a mãe, a mulher. A mulher. Nossas mulheres precisam também compreender o poder que elas têm, não só de gerar a vida,
mas de conduzi-la. De conduzi-la. Se nós observarmos, por exemplo, a história, as histórias bíblicas, a história da religião, nós vamos encontrar mulheres maravilhosas que mudaram o destino da humanidade, mudaram o destino, né? Foram mulheres que entendiam o seu papel. Foram mulheres que se relacionavam com Deus sem medo, se relacionavam com a sociedade sem medo, e que muito nos ensinam para os dias de hoje. Não é? Muito nos ensinam para os dias de hoje. É o que eu sempre falo, sabe? Em todas as condições, principalmente quando a gente relaciona bem a mulher, o foco, eu falo assim, se as mulheres soubessem que o poder que elas exercem, que ela tem, não precisa ser feminista para defender você, a mulher, o próximo. Vereadora, bem colocado isso. A gente fala muito sobre felicidade. E a busca da felicidade deve ser o nosso foco. A nossa vida é tão, né, é tão pequena aqui nesse mundo que se nós não tivermos pautados na felicidade, nada vale a pena. Vamos pensar o que não é felicidade. Uma das coisas que não é felicidade é nós nos descaracterizarmos como pessoa. Hoje em dia, muitas pessoas querem, muitas mulheres dizem assim, nós queremos ser iguais aos homens, ter os mesmos direitos. Ok, direitos tudo bem, mas eu não sei se elas não perceberam, ser homem não deu certo. Olha quanta guerra a gente causou, olha quanto preconceito a gente trouxe, olha quanta desgraça nós trouxemos para o mundo, né? Aonde o homem pôs o dedo, meu Deus do céu, em quase tudo ele complicou mais, ele destruiu. E a mulher esquece o poder conciliador que a própria natureza lhe deu. O poder não só de conciliar, mas o poder extremo de inteligência. A mulher é extremamente inteligente, muito mais do que os homens. No ditado popular a gente diz, uma mãe cria 10 filhos, 10 filhos não tomam conta de uma mãe. É verdade, né? E como que uma mulher sozinha gerencia esses 10 filhos, 20 filhos, sei lá quantos filhos ela teve, porque antigamente o pessoal tinha um monte. Ela gerencia todos, ela sabe o nome de todo mundo, não esquece data de aniversário. Mãe não esquece data de aniversário, mãe não esquece o carinho que ela tem que ter, ela sabe o prato predileto de cada um. A mulher com pouco recurso financeiro faz milagres dentro de uma casa. O marido ganha salário mínimo, não falta nada. Tem comida todo dia na mesa, ela dá um jeito. Ah, não tem mistura, ela dá um jeito. Né? Isso eu estou falando de uma forma geral, mas quando a mulher empreende... Olha, teve uma rede de hotéis, vereadora, que estava falindo. E aí, eles deram a oportunidade para uma mulher ser a presidente dessa rede de hotéis, uma rede internacional. Essa mulher não só tirou da falência, como fez dar lucro. E não sei quantos anos. Sabe por quê? Porque ela tinha um olhar mais humano pro hóspede. Uma das primeiras coisas que ela fez foi dizer e treinar as pessoas para não tratarem o hóspede como número, tratarem pelo nome. Parece uma coisa óbvia, mas no mundo dos homens isso não é tão óbvio assim. Isso não é tão simples assim. Outra coisa que ela fez, ela investiu, por exemplo, em ornamentação. Dificilmente um homem ia investir em ornamentação dentro de uma crise. Diria, mas essa mulher é louca. Que absurdo. E as pessoas começaram a dizer, eu vou me hospedar naquele hotel porque tem flores, é bonito. Eu me sinto bem, toda vez que eu vou lá eu me sinto bem. Mulher tirou essa empresa do buraco. Não só essa, várias outras empresas administradas por mulheres são um sucesso no mundo. São de marcas internacionais. Tem várias aí. A mulher na política. A mulher é provado, vereadora, a mulher na política, a questão da corrupção, por exemplo, é mínima.
Não que não haja, infelizmente há corrupção em todos os setores humanos, infelizmente há. Mas a mulher, quando é inserida na política, dificilmente ela entra em certas maracutaias que nós homens somos mestres, né? E muitas vezes, né? Enfim, estamos vivendo um momento político onde essas coisas são pensadas, mas é importante. Países avançados como a Suécia, a Finlândia, países de primeiríssimo mundo, de grande qualidade, são e foram orientados e governados por grandes mulheres. Alemanha com a Angela Merkel, né? Uma grande mulher, uma grande estadista. Uma mulher que olha para o imigrante não como um problema, mas como alguém que pode fazer parte da sociedade alemã. Olha o olhar da mulher, o poder da mulher. O que acontece, vereadora, muitas pessoas agem aquilo que eu falei, pelo instinto. Então, levantam certas bandeiras dizendo, nós queremos tomar as coisas à tapa. E dizem, eu sou 8,80 e acham bonito isso. Quando na vida o único caminho é o equilíbrio. E o equilíbrio não significa não ter voz, não ter palavra. Significa não gritar. Uma pessoa com autoridade não precisa gritar. Muito se fala das relações de poder no mundo. Mas o que é poder de verdade? Poder não é ameaçar os outros e fazer que as pessoas façam aquilo que você quer. Poder é o quanto você influencia a vida de outra pessoa e a transforma. Uma professora tem um poder gigantesco, porque uma professora coloca na cabeça de um aluno que ele é capaz. Se ele tem uma dislexia, uma dislalia, algum problema, uma professora tem um poder restaurador de fazer daquele problema, daquele ser humano, um expoente na sociedade. Uma professora. Né? Temos professores ótimos, mas quem de nós não se lembra da professorinha que nos ensinou a ler? Essa pessoa tem poder. Né? Você pode se lembrar do teu chefe, às vezes dizer, não, era um homem importante, era uma pessoa rica, sei lá o quê, mas se ele não influenciou positivamente a sua vida, ele não tem poder nenhum. A verdadeira relação de poder não está pautada na força, está pautada no amparo, no amor, na influência que se tem sobre as pessoas lideradas. Quem é o grande líder? O que um grande líder tem que ter? O grande líder ele precisa ter o poder de amar. E aí você fala, poxa, mas isso numa empresa funciona? Funciona. Funciona na política. Porque, e aqui eu vou até citar de novo a vereadora Neuza, porque nós fizemos uma ação em fevereiro, lá onde a dona Neuza, o bairro onde ela tem comércio, ela é vereadora, reside, e estava uma chuva danada. Mas ela mandou levar lanche pra gente. A gente estava trabalhando lá desde cedinho. E ela levou. Ela teve esse cuidado. E não só de levar, mas ir pessoalmente. Isso, vereadora, é influência. Isso é liderança. Isso te faz um líder, uma líder. A sua doçura te faz líder. Não é o poder que a senhora tem no seu mandato, mas a sua ação dentro dele, que fazer vidas melhores, é que te faz uma mulher de liderança, uma líder verdadeiramente. Obrigada, doutor. Fico até emocionada. Imagina, é verdade. E as pessoas que perdem o foco no coletivo, elas perdem o foco de si mesmas. Que época nós vivemos, né? A gente costuma dizer, nós vivemos a era do eu. As pessoas dizem assim, eu. Meu Deus do céu. A gente vê que se nós não mudarmos a nossa postura frente às nossas ações e o nosso pensamento, nós teremos eras perdidas.
Eu costumo dizer que nós não devemos roubar títulos das pessoas. Uma vez Moisés perguntou a Deus como ele se chamava e ele disse, eu sou. Deus é. Toda vez que você rouba o título de Deus, você diz, eu sou o melhor disso, eu sou o melhor daquilo, eu sou o melhor disso. Você comete as maiores barbaridades do mundo. Quando você diz, eu sou o melhor motorista, você vai bater o carro. Quando você diz, eu sou, né, o melhor disso, daquilo, desse, daquele outro, você roubou algo que não é seu. E você está vivendo, né, a era do eu, porque você está falando apenas de si mesmo. E aí, sabe que as pessoas perguntam, o que então é humildade, né? Boa pergunta. Existem 3 situações na vida. Existe a arrogância, existe a humilhação e existe a humildade. E é engraçado que a humilhação e a arrogância, elas são irmãs. Parece que não, mas elas são. A única que não faz parte da gangue é a humildade. A humilhação, a pessoa só fala dela, vereadora. Ela olha para baixo e fala, aconteceu tal coisa comigo e minha vida é ruim, meu marido me bate, minha vida... Ela só fala dela. Ela não olha para ninguém. É só eu. É igual o arrogante. O arrogante também não olha para ninguém. Ele olha pro céu, achando que Deus é um espelho, e ele só fala dele. Não, meu carro é o melhor, minha casa é melhor, porque eu sou isso, eu sou aquilo, né? Os dois estão fadados a cair no buraco. Por quê? Porque um só olha para baixo, vai bater a cabeça. O outro só olha para cima, vai cair, vai bater também a cabeça, vai cair no buraco. Então, o que é a humildade? A humildade é a capacidade de olhar para si mesmo e olhar para o outro. Então, vou dar um exemplo. Se você elogia uma moça, você encontra uma moça bonita, você fala, puxa, como você é bonita. E ela fala, não, imagina, o que é isso? Sou um bagulho, né? Alguma coisa do tipo, né? Isso é humilhação. É uma vida de humilhação. Ué, porque ela não pode ser bonita. E tem a outra, a arrogante. A arrogante é quando te fala, né? Você fala, nossa, como você é bonita. Eu falo, mas não sou pro teu bico, né? Sou muita areia pro seu caminhão. Ok. A humilde é aquela que agradece. Quando você diz, olha, como você é inteligente. Muito obrigado. Como você é bonita. Ela também agradece. Ela se reconhece. Se reconhece. Muito se fala sobre empoderamento, sobre isso, sobre aquilo, sobre aquele outro, feminismo e tal. Mas pouco se fala sobre consciência. Pouco se fala sobre consciência. Quem tem consciência caminha no caminho ético da vida. Porque a consciência nos leva a isso. A consciência não é só saber quem eu sou, mas é saber para onde eu quero ir e por quê. A pessoa que tem consciência, ela muitas vezes diz assim, o que me tira da cama? E se ela tem uma resposta, que é o foco no coletivo, é ser útil. O que é ser útil? É você deixar a sua semente no mundo. É você olhar para o outro e não ver um adversário, ver a extensão de você mesmo. Não é fácil, porque muitas vezes nós olhamos para o outro de uma forma muito extremada. Ou está comigo, ou contra mim. E nós não paramos para pensar que aquela pessoa também pode ter uma opinião própria. E que deve ter uma opinião própria. E a minha opinião, a minha forma de estar no mundo, não significa que eu esteja certo. É mais uma opinião. Respeitar o outro é respeitar a si mesmo. Respeitar o espaço da mulher e dar espaço à voz feminina, principalmente nas políticas públicas. Ninguém melhor do que as mulheres para saber aonde lhe dói mais. Né? Geralmente, muitos homens fazem campanhas ótimas de saúde, mas às vezes se esquecem de falar de outros temas mais próprios para as mulheres, que elas têm mais propriedade disso. Então, às vezes, nós nos preocupamos muito com o câncer de mama, com isso, aquele outro, mas e a questão, por exemplo, do sofrimento emocional, dos desejos dessa mulher,
das aspirações dessa mulher, de proporcionar e ajudar a ela a se desenvolver como um todo. Isso também é muito importante. Por isso que nós precisamos, não só na política, mas nós precisamos em todos os setores da voz ativa da mulher. A mulher nos traz essa luz, nos traz essa possibilidade de compreender melhor o mundo que nos cerca. Mas, infelizmente, ainda em alguns locais, as pessoas não reconhecem. E às vezes, dão o voto para a pessoa errada. Tem preconceito. Ah, mas uma mulher na Câmara? Põe uma mulher na Câmara para ver as maravilhas. Estou aqui do lado de uma pessoa que honrou o mandato. E não só o mandato, mas como a sua condição como mulher, como mãe, como pessoa, como cidadã. Parabéns, vereadora. Obrigada. Parabéns, porque a senhora, com a sua dignidade, com a sua forma gentil e serena, honrou não só o seu mandato, mas como proporcionou discussões maravilhosas, projetos, ideias. Ideias são fundamentais para todo ser humano. Nós evoluímos muito trocando ideias. Se eu te der um presente e a senhora me der outro, eu fico com um, a senhora fica com outro. Mas se nós trocamos ideias, a senhora leva duas, eu fico com duas. Nós saímos mais ricos, Verdade. não é? Verdade. E aí, uma coisa importante também é na questão, não sei como estamos de tempo, estou preocupado um pouco, que eu vou falando, né? Vou falando, mas... né? Uns 30 minutos. Ah, tá bom. E aí, na questão das ideias. E aí, é importante nós também investirmos em algumas coisas da vida, como, por exemplo, os curativos da alma, que eu costumo dizer. As mulheres sofrem, e é interessante porque há pouco tempo, vereadora, que tem se falado das questões da violência psicológica em relação à mulher. Porque a gente pensa muito na violência física, né? Porque ela é mais notável. A mulher aparece com o olho roxo, com a boca machucada e tal. Mas e quando a mulher sofre a violência, muitas vezes a pior das violências? Quantas vezes eu ouvi, não só no consultório, mas na delegacia, em outros lugares que a gente teve, as mulheres dizendo assim, a pior coisa que ele fez não foi me bater, foi me xingar, foi me diminuir, foi usar uma palavra tão terrível comigo. Gritar, né? Exatamente. Gritar, xingar, diminuir, colocar a culpa na pessoa. Essa é o pior tipo de violência. É um dos piores tipos de violência. Porque, por muito tempo, essa violência não era punida. E nós precisamos entender isso, porque se nós queremos ter uma sociedade decente, precisamos ser pessoas decentes. Precisamos ser pessoas corretas, não só pagando os nossos impostos, mas na nossa conduta pessoal. Essa é a grande diferença de coisas, de lugares, de países que dão certo. O cidadão também tem a consciência do seu papel, do seu dever em todas as coisas. O famoso levar vantagem, isso é uma coisa terrível. Porque o que é levar vantagem? Levar vantagem é fazer outro de bobo, muitas vezes. Isso é terrível. É engraçado, um amigo budista, conversando com um amigo budista, outro dia ele me disse o seguinte, que é considerado crime dentro do budismo, você levar vantagem sobre o outro. Então, se você tem um carro, por exemplo, está passando uma dificuldade, você quer vender o seu carro vale 100 mil, e você quer vender ele por 30, muita gente vê isso como uma grande oportunidade. Pô, toma que oportunidade. Para eles, não. Para eles isso é roubo. O certo seria algo mais próximo do que o carro realmente vale. Porque você está se valendo de um momento de fragilidade do seu próximo para roubá-lo.
para obter a vantagem. Quando é que nós vamos ter consciência de que o outro é a extensão de nós mesmos? E aquilo que você faz para o outro, você faz a si mesmo, né? Você violenta todos os direitos mais áureos da sociedade, violentando o outro. Mas também temos coisas boas. Tem um ditado judaico que diz que dentro de uma boa resposta, aliás, dentro de uma boa pergunta, nós encontramos 50% da resposta. E a boa pergunta, ela nunca está ligada à autocomiseração. Por exemplo, por que comigo? Por que comigo? Porque não é com o outro. Isso não é uma boa pergunta. A boa pergunta é, tudo que acontece no meu caminho, tudo que acontece na minha vida, mesmo as coisas negativas, o que a vida, o que o universo, o que Deus está me trazendo de positivo com isso? Você vai encontrar umas 3, 4 respostas. Se você tem um amigo que faz alguma coisa ruim, e você pergunta, por que comigo? Isso não é uma boa pergunta. Mas se você perguntar, o que a vida está me mostrando através desse relacionamento, a vida te dá respostas. Você vai ver muita coisa aí. No teu relacionamento, na tua relação profissional, na tua atividade profissional, aprenda a fazer boas perguntas, que a vida lhe dará respostas inteligentes com saída. Com a saída para essa situação. Tem 3 dicas de ouro, que eu costumo dizer, que se você evitar essas 3 dicas de ouro, você resolve boa parte dos problemas ou não cria outros. E são coisas simples. Nunca minta para você mesmo. As 3 dicas de ouro. Nunca minta para você mesmo. Não espere as coisas de onde elas não vêm. E nunca banque o que você não é. Não mentir para você mesmo. Não esperar as coisas de onde elas não vêm. E não bancar aquilo que você não é. Comece por uma e uma sempre vai gerar outra. Se você espera algo de alguém e você sabe que aquela pessoa não vai lhe dar essa resposta, obrigado. Você começa a mentir para você mesmo, porque você fala, não, eu vou insistir, essa pessoa vai melhorar. Não vai melhorar. Você, né? E aí, o que acontece? Você muda, você se descaracteriza. Por quê? Porque ou você fica mais paciente ou fica extremamente irritado. Você leva uma vida de inferno com essa pessoa. E lembra que nós falamos anteriormente que uma coisa que certamente não é felicidade é você perder a sua característica, aquilo que você é, o teu conteúdo interno, você perder a tua essência. A terceira dica é não bancar aquilo que você não é. A terceira dica é justamente você se descaracterizar, né? Então, por exemplo, nessa questão que a gente falou, é quando você, por esperar algo de alguém que você sabe que não vem, então você mente para você mesmo, você fica mais irritado ou fica triste. Todo dia você fica triste, porque você fala, puxa, meu chefe é grosseiro, sei lá, o meu vizinho, né, não muda, meu filho não muda, então não vai mudar, né? Não vai mudar. Mas é individual. Eu não tenho o poder de mudar ninguém. Só Deus tem. E mesmo assim ele dá a oportunidade da pessoa fazer essa escolha, né? Porque há pessoas, por exemplo, eu costumo dizer, o diabo vai ser sempre diabo, para ele tá bom. Para ele tá bom, né? Ele nunca vai querer ser alguém do bem. O crime, ele compensa. É que ele descompensa as pessoas. Você nunca vai ver uma pessoa que comete algum crime contra a vida, contra a sociedade, equilibrado, inclusive emocionalmente. Porque ele está sempre esperando o pior do outro e o pior de toda a sociedade. Porque ele é o pior também. Mas, né, na cabeça dele, compensa. Por que ele vai trabalhar 30 dias se ele faz um assalto ali num posto de gasolina, sei lá onde, e pega aquele, né, dinheiro em 15 minutos? Só que ele vive completamente descompensado. E a questão do dinheiro ganho desses meios ilícitos, ele sai entre os dedos, né? A gente tem acompanhado aí nos jornais, na televisão, uma série de pessoas que roubaram muito dinheiro.
e que acabaram vivendo uma vida desgraçada. O que é uma vida desgraçada? Sem graça nenhuma. Pode ter uma boa comida, uma boa refeição, mas não tem paz. E isso fica evidente quando nós acompanhamos alguma dessas pessoas e vemos a quantidade de doenças que elas desenvolvem ao longo da vida. Todas doenças muito graves. Pelo estilo de vida, pela decisão que tiveram em burlar as grandes leis da vida. Hoje vivemos na era do eu, e a era do eu traz consigo mentiras. Uma delas é: tempo é dinheiro. Né? Se tempo fosse dinheiro, o relógio era milionário. Relógio só da hora. E relógio não tem propriedade nenhuma. Tempo é tempo. Cada um de nós tem um tempo. Tempo de amadurecer, tempo de se desinibir, tempo de conquistar as coisas, tempo para fazer a nossa obra, a obra da nossa vida. E é interessante, porque quando nós respeitamos isso, nós vemos a possibilidade, por exemplo, de mudar de carreira ao longo do tempo. Né? A gente não nasceu com a carreira. Tem muita gente que é a profissão. Ela só é aquilo. Coitado, ela perdeu a vida. Nosso trabalho, a nossa profissão, sendo digno, é muito importante. Seja você um lavrador, uma lavadora ou o presidente da República, toda a profissão é digna. Mas você não é aquilo. Você faz aquilo como parte da sua vida. E é importante a gente analisar isso. Na era do eu, a gente aprende que a grama do vizinho é sempre mais verde. E é mesmo. Só que é grama sintética, meu querido, minha querida. Não é vida real. Vai lá, põe a mão para você ver se não é grama sintética. Teu vizinho tem mais problema que você. Aquela grama linda é sintética porque não tem tempo de cuidar de uma grama de verdade. Então a grama do vizinho é mais verde, sim. Mas é grama sintética. E tem muita gente que diz assim: vereadora, eu tô comendo o pão que o diabo amassou. Muda de padaria. Vai atrás de outro padeiro. Qual é o pão que o diabo amassa se você come? Eu não quero comer pão que o diabo amassou. Eu quero comer, né, o pão dos deuses, não o pão que o diabo amassou. E isso requer uma mudança. Mudança da percepção. Mudança da mesmice. Na era do eu, as pessoas não pensam. Elas simplesmente veem alguma coisa e replicam. A gente vê isso nas redes sociais. Você nem sabe se uma informação é verdadeira e replica, né? E surgem coisas absurdas, né? Assim, de criança que apareceu em tal lugar, que tiraram o rim da criança, né? Você vai ver, é tudo mentira. Não tem comprovação. Olha, você toma... E até coisas ligadas à área da saúde, como, por exemplo, se você tomar, sei lá, água com não sei o quê, isso vai te emagrecer, né? Tudo balela, pelo contrário, né? Às vezes mais faz mal à saúde do que outra coisa. Na era do eu, as pessoas se trancam. As pessoas, elas não estão preocupadas com o bem-estar do outro. E isso reflete dentro de casa, gente. Não é só o mal-estar do vizinho, não. Não é só a pessoa que está na rua. É justamente o esfriamento da relação familiar. As famílias hoje, elas não tentam mais o conserto, né? Com toda a importância que essa palavra tem, o conserto. Elas fazem o quê? Elas se renovam, né? Não deu certo, eu vou para outro. Não deu certo, né? Infelizmente, eu já ouvi casos, vereadora, de pessoas que devolveram crianças. Iam adotar uma criança e devolveu porque, né? É como se fosse um objeto. Ou você decide ter um filho e adotar uma criança, é essa a responsabilidade de um filho, ou não inventa moda, né? Ou compra alguma coisa consumista, né? O mercado de trabalho hoje e a vida, ela tem exigências muito características para que as coisas deem certo. Então, por exemplo, pessoas de alta performance e baixa performance, né? Uma pessoa de baixa performance, por exemplo, é aquela que reclama, denuncia, se desculpa.
A de alta é aquela que decide, planeja, realiza. Ah, deu certo, ó, que bom. Vamos para o passo seguinte. Deu errado, vamos reavaliar. Não vou pôr a culpa em ninguém, eu vou assumir a questão. As pessoas de alta performance, elas veem o indivíduo como origem do acontecimento da vida, né? Eu sou aquilo que eu decidi. As de baixa performance, as pessoas que não estão adaptadas, elas veem o outro, né, como motivo da desgraça dela, se vê como vítima do mundo. Ah, eu não fiz isso porque é meu chefe, porque é meu pai, porque é meu filho, porque é meu marido, né? Lembre-se, nenhum de nós é vítima, nós somos escritores da vida. Gabriel Garcia Marques disse certa vez que a vida é uma sucessão repentina de oportunidades. De oportunidades. Deus nos dá a cada dia inúmeras oportunidades. E as questões que a gente fala é que a questão da humildade, alguém disse certa vez que nada é mais sofisticado que a humildade, e é verdade. A humildade é aquilo que nós falamos, é você se enxergar o outro, você ter consciência e você, através da humildade, consegue os remédios para a alma. A vida nos ajuda em todo momento a, por exemplo, levarmos a vida com mais leveza. Pessoas muito rígidas, elas são infelizes. Pessoas muito rígidas, elas não se preparam para o presente, elas não estão preparadas para o presente, elas não estão preparadas para o futuro, elas ficam apegadas ao passado, né? Os gregos diriam que a felicidade é o momento que vale por ele mesmo. Então, a felicidade tem que ser agora, tem que ser já. Porque ontem eu não tenho mais, amanhã não existe, então eu tenho que ter já. Se o que eu estou fazendo agora, se neste exato momento, está valendo por esse momento, isso me faz feliz. E para mim hoje estar aqui falando a tão distinta plateia, a vereadora, a cidade de Campinas, isso me faz feliz. É o momento que vale por ele mesmo. Ou seja, neste exato momento, eu não queria estar em lugar nenhum, a não ser aqui. Nós precisamos entender isso e colocar em prática. E entender que os curativos, os remédios para a nossa alma passam também por essa questão de buscarmos a felicidade, buscarmos a leveza, termos projetos, sermos úteis, não sermos tão críticos, né? A crítica, ela é importante? Depende. Eu acho que a crítica é mais importante como norteador para nós mesmos do que algo para afundar os nossos projetos. O que eu quero dizer com isso? Que nós devemos ter uma criticidade sobre as coisas que vêm. Ou seja, nem tudo que vem parar no meu computador, no meu celular, na minha mesa, no meu ouvido, eu devo, né, aceitar. Eu devo ter um filtro, a crítica como filtro. Mas não ser crítico demasiadamente para que isso me impossibilite de caminhar, me impossibilite de andar, me impossibilite de buscar aquilo que eu realmente quero. Bom humor é sinal de inteligência. As pessoas bem-humoradas vivem mais e vivem com qualidade. A vida é uma eterna oportunidade para sermos bem-humoradas. Pessoas que levam a vida demasiadamente a sério são burras. No fundo, são burras. Elas não têm outro repertório. Elas não aprenderam a leveza e a flexibilidade da vida. E aí é uma pena. Atitudes extremadas, vereadora, em todas as áreas da vida, são de pessoas que não aprenderam a importância da flexibilidade. E a flexibilidade é algo fundamental para ressignificarmos a nossa vida, perdoarmos, enxergarmos as coisas com mais leveza e nos adaptarmos para termos uma vida mais agradável. Eu encerro, né? Estamos mais ou menos no... Eu encerro dizendo, agradecendo mais uma vez a Deus, a senhora, a todos aqui presentes, a Regina, que sempre com tanto carinho nos recebe aqui, a todo o seu gabinete,
Seu gabinete sempre que está de portas abertas para gente, com muito certeza. carinho, com muita serenidade. E eu encerro dizendo para você, mulher que nos assiste no dia de hoje, a sua importância dentro da sociedade é ímpar, ela é muito grande. Que você entenda que o seu poder, através de você, é fundamental para que possamos ter o mundo e a vida que nós gostaríamos de ter. Encerro contando uma pequena historinha. Diz que um dia um discípulo estava com dívidas, estava com uma situação financeira muito delicada. Então ele vai ao mestre. O mestre sempre tem resposta para tudo, né? Ele vai ao mestre e diz: mestre, eu estou numa situação muito complicada no momento da minha vida. E o mestre fala: não, fique tranquilo. Quero que você acorde cedinho. Às 7 da manhã abre o mercadão. Abre o grande mercado. E tirou um anel valiosíssimo de ouro e disse: vá no mercado, mas me prometa que você vai vender por 3 moedas de ouro, não menos. Ele falou: tá bom. E ele foi contente, porque ele falou: puxa vida, meus problemas estão resolvidos. Agora deu certo. E ele vai no mercadão e oferece para inúmeras pessoas que passam por ali. Centenas. E as pessoas olham, gostam do anel, dizem: puxa, que joia bonita, que joia interessante. Mas ninguém conseguiu pagar 3 moedas de ouro. No fim do dia, exausto, cansado, o discípulo volta para casa e fala para o mestre: mestre, ninguém no mercadão conseguiu pagar o valor que você pediu. O mestre silencia, fica quieto e diz: meu filho, então vamos encurtar o caminho. Amanhã você vai, às 10 da manhã, na maior e melhor joalheria da cidade, e você vai vender este anel pelo preço que o joalheiro oferecer. Não discuta, não brigue, apenas aceite, pelo menos você vai ter algum dinheiro. Tá bom. E falou: bom, talvez eu não tenha todo o dinheiro que eu preciso, mas algum eu terei amanhã. Então ele acorda pouco mais tarde, mas já refeito, e vai na maior e melhor joalheria da cidade. Quando ele chega lá, o joalheiro olha e diz: meu filho, eu lhe pago 200 moedas de ouro por esse anel. Moral da história. Meu querido, minha querida amiga que nos assiste, você, mulher, que está aqui presente nesse plenário, vereadora. No mercadão da vida ninguém paga nada por você, porque eles não reconhecem o teu valor. Não adianta você brilhar como ouro, não adianta você ser esplendorosa, porque lá ninguém está preparado para o teu brilho. Ninguém está preparado para levar alguém tão primoroso e tão precioso como você para casa. O joalheiro supremo, o joalheiro da sua vida, é que sabe o valor inestimável que você tem. Que você possa compreender que você, como joia nas mãos do joalheiro supremo, tem um valor imensurável. Nunca vá no mercadão da vida vender os seus sentimentos, a sua esperança, vender a sua alegria, vender o seu relacionamento, vender o seu trabalho. Vá sim no joalheiro supremo, pois ele sim tem o valor que você merece. Nunca vá de cabeça baixa, porque você é portadora de um valor único. Você é uma joia única no mundo. Seu lugar é em todo lugar digno, em todo lugar distinto. Encerro a minha fala, esperando que daqui para frente, vereadora, as mulheres tenham essa consciência do valor inestimável, do valor único, e que jamais, mulher alguma, possa ir no mercadão da vida, onde ninguém dá nada, as pessoas são grosseiras, as pessoas não compreendem, que elas possam ir no grande joalheiro da vida, para elas receberem o valor, o respeito, o carinho e o destaque a que elas são merecedoras. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns, doutor Evandro. Não era de se esperar menos, finalizando uma comissão com essas sábias palavras. Parabéns. Vindo de uma pessoa tão abonada, de um currículo tão maravilhoso,
Muito obrigado. mas uma pessoa humana em primeiro lugar. Porque, como a gente falou um pouco antes aqui, não é o currículo, não é o que está aqui no papel, não é seu estudo que te leva a tudo, mas é o que você tem dentro de você. E você é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado. Isso é verdade. Eu estava conversando com a vereadora Neuza, eu estava dizendo justamente isso. Às vezes a pessoa diz assim, eu falo 10 idiomas, mas não sabe se comunicar em nenhuma. Isso não é vantagem, isso é burrice. Às vezes as pessoas são contratadas pelo currículo e demitidos pela conduta. Aprendemos muito, vereadora Neuza. Mas tem a faculdade da vida. Verdade. Tem o olhar singelo. E essas pessoas a gente deve valorizar como nossos mestres, nossos professores da vida. Porque, vereadora, muitas vezes é a palavra mansa, é o abraço sincero, é o conselho bem dado que salva uma vida. Não é a quantidade de cursos, de currículo e quantidade de universidades que uma pessoa fez. É o quanto da centelha divina de Deus ela tem no coração e consegue espalhar para o outro, consegue doar para o seu próximo. Verdade, doutor. Muito obrigado. Eu que agradeço muito, muito mesmo. Foi maravilhoso. E eu também finalizo dizendo, mulher, você é uma joia rara. Você não tem... Você não imagina o valor que você tem. Se às vezes tem coisas que te machucam, que sobressai, fica quieta. Ora, fala com Deus. É o melhor remédio para tudo. Antes de você sair para qualquer mercadão da vida, fala com Deus, que Ele vai te dar resposta, pode ter certeza. E aqui eu quero agradecer também a Ana Maria, que está representando o vereador Marcos Bernadelli. Agradecer a presença dos assessores, do Vitor, como é que é seu nome, que eu fugiu agora? Natália. Da Natália, que veio aqui ouvir a nossa palestra aqui. O Vitor, que está aqui também, sempre presente aqui. É uma pessoa super positiva, uma pessoa também de grande relevância aqui, sempre conversando comigo. É uma pessoa bem comparado. Muito espiritual, né? Muito, muito, muito. Fala dos uma pessoa da Bíblia, tudo, que também sabe falar com Deus. Sim. Em todas as horas. Então, eu agradeço aqui e finalizo essa 9ª reunião da Comissão Permanente da Mulher, agradecendo a todos aqui presentes, mas, em primeiro lugar, a Deus por estarmos aqui. Amém. A doutora Natália, acho que quer uma palavra. Só que queria falar, né? Sim. A mulher, sem dúvida que tudo isso que falou, levando. Agora tem uma coisa, que às vezes a mulher também se contaminou com o mal. Eu vejo muito porque eu trabalho de... Microfone para a senhora. Obrigada. Bom, eu sou ginecologista, eu trabalho o dia inteiro com mulheres e eu vejo também que, infelizmente, a mulher se está contaminando com o mal do mundo. E também está, infelizmente, sem princípio, se vendendo por nada, se vendendo no mercadão da vida, com princípios terrivelmente errados. Então, realmente, eu acho que precisamos que a mulher seja, aliás, todo ser humano, não somente a mulher, homem e mulher, que sejam realmente dirigidos com os princípios de Deus. Eu acho que realmente é isso que falta. Porque vejo as meninas sem princípios, sem valores, sem norte, sem limites, sem família. Não respeitam os professores. Eu tenho muitas pacientes que são professoras. E eu vejo como eles estão sofrendo pela falta de respeito dos alunos. O Evandro deve ter visto isso também. É tão triste que muitas estão deixando a profissão de professoras. Então, isso é muito triste. Eu queria agradecer a doutora Natália. A doutora Natália tem uma experiência muito grande, né? Não só como ginecologista, mas como mulher, professora, né? Mãe, né? Infelizmente, doutora Natália, a gente vê a inversão dos valores, né? Então, aquilo que nós tínhamos como valores bons,
Na questão do pós-modernismo, o que é o pós-modernismo? A partir da década de 70, vamos romper com todas as escolas, vamos romper com todos os modelos, mas não se propôs nada de novo. Como não se propôs nada de novo, houve espaço para que entrasse uma série de coisas, entre eles a questão do liberalismo. Uma coisa é ser livre, outra coisa é você utilizar mal a sua liberdade. Não conheço ninguém que é feliz tendo uma vida desregrada. Porque, até no início da nossa palestra, que nós dissemos o seguinte: quando nós nascemos e ao longo da nossa vida, nós precisamos refrear, aprender a refrear os nossos instintos, lapidar a nossa vida social, né? Então, por exemplo, você, na vida social, você precisa ter os seus freios, os seus moldes, as suas regras, né? Você não pode agir por instinto loucamente. Isso, a pessoa diz, mas eu vou ser preso. Não. Isso é o verdadeiro sentido de liberdade. É você poder fazer uma coisa, mas entender que aquilo não é bom. E a consciência do corpo é muito importante. Só que hoje o pessoal fala, não, a mulher tem direito sobre o seu corpo, tem consciência. Com certeza. Né? O corpo da mulher é sagrado, é dela. Só que a utilização da sensualidade, a utilização dos meios femininos de sedução hoje são muito mal usados e são replicados como olha que legal, eu sou moderno. Não, isso não é moderno, isso é burro. Isso faz a sociedade mais pobre. E isso faz com que a figura feminina seja vendida de uma forma muito negativa. A gente teve algumas situações em que a gente conversou com pessoas de fora e as pessoas perguntavam muito assim, vocês vão vir aqui para cá e tal, as mulheres nuas vão vir. E eu costumo dizer para essas pessoas de vários países, eu estou falando de Europa, não estou falando de alguns países da Europa, que a gente conversou com prefeitos, inclusive, e disse, olha, a mulher brasileira ela não precisa tirar a roupa para ser sucesso. Ela é sucesso na arte, na literatura, ela é sucesso na medicina, ela é sucesso em todas as onde ela não precisa tirar a roupa. Ela é aplaudida pela excelência dela, não porque ela mostrou as pernas. Então, isso a gente coloca, porque nós não podemos vender essa imagem da mulher sensualizada. A mulher nossa é uma mulher de valor, é a mulher preparada para a empresa, é a mulher preparada para a política, é a mulher preparada para a literatura, para a arte, para a música e para a cultura. Essa é a nossa mulher. Obrigada, doutor. Então, mais uma vez, como a gente já está no tempo se esgotando, encerrando aqui a 9ª reunião da Comissão da Mulher, com o tema A Mulher como Incentivadora de Novas Políticas. Meu muito obrigado e uma ótima noite a todos. TV Câmara Campinas. Obrigada.